volta aqui no quarto bloco vídeo para abordar a campanha salarial do Sindalesp de 2025 a 2026. Acompanhe aqui também os nossos vídeos, né, no podcast da FESP e o FESPcast, né, produção? E o Sindacast, também no site no YouTube do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo, Sindalesp. E nesse bloco vamos conversar com um representante da categoria dos servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo, recém-ingresso, né, na Assembleia Legislativa, oriundo da Defensoria Pública. Então nós o convidamos justamente por essa visão, né? Uma visão de quem estava em outra carreira no serviço público e que tem participado, tem acompanhado os debates, tem participado até de reuniões, né, com a mesa diretora, o Sérgio Ayala. Sérgio, obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite e se apresenta, fala um pouco sobre você, porque talvez nem todos na Assembleia te conheçam, não é? Eu agradeço o convite por poder participar desse podcast aqui, poder estar passando um pouco a visão. Quero cumprimentar o Leonardo, a pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da diretoria do sindicato, cumprimento o telespectador que está nos assistindo. Ou só ouvinte, né? Ou só ouvinte, né? E para mim, assim, eu acredito que a Assembleia é um lugar muito acolhedor. É um lugar que é bom para trabalhar, nós temos um excelente espaço de trabalho, né? E ao longo desse ano, eu estou, inclusive, nessa semana completando um ano de Assembleia. Já um ano. Um ano de Assembleia. Vai ter bolo, não? Não sei. Produção, separa o bolo que a gente vai... Separar um bolinho. Deixa eu divulgar aqui. E antes de entrar na Assembleia, eu trabalhei 10 anos na Defensoria Pública. 10 anos na Defensoria Pública? Foram 10 anos na Defensoria Pública. Você começou como estagiário lá. Você tem quantos anos? Eu tenho 34 anos. Eu não comecei como estagiário lá na... Tá solteiro, casado? Não? Casado. Casado. Na Defensoria, eu trabalhava como engenheiro, porque eu também sou engenheiro de formação. Além de formado em Direito, sou formado em Engenharia. Na Defensoria, o meu trabalho era bem diferente do trabalho da Assembleia. Lá o meu trabalho era envolvido com licitação, eu fiscalizava a obra, a gente fazia prestação de contas para o Tribunal de Contas, fazia bastante vistoria, então eu percorri o estado inteiro ao longo desses anos aí. Foi um trabalho muito enriquecedor. Pude aprender muito, né, sobre o funcionamento da administração pública, sobre o funcionamento de toda a máquina pública, todo o funcionamento do Estado. Então isso para mim foi muito bom. E tive essa visão, foi a Defensoria que inclusive me motivou a fazer a faculdade de Direito, por conta desse contato que eu tinha. Você prestou lá para... O cargo lá era de agente com formação em engenharia, que é semelhante ao cargo de analista. Então, especializado. Especializado, exatamente. Que seria o analista com especialização na Assembleia, né? Depois que eu fiz Direito, eu acabei prestando o concurso da Assembleia e fui aprovado nesse último concurso que teve, fui nomeado em 2024 e trabalho na Assembleia desde então, né? Estou lotado na divisão de apoio às comissões e o nosso trabalho lá é essencialmente prestar uma assessoria técnica regimental. Atividade fim. Atividade fim da Assembleia, exatamente. A gente está ali prestando assessoria para o gabinete do deputado que é presidente da comissão e também para todos os demais deputados que procuram o nosso departamento, para que eles possam desempenhar a sua atividade, para que o processo legislativo tenha o curso, para que o projeto de lei se transforme numa lei. Então, esse nosso trabalho da atividade fim é exatamente operacionalizar a produção legislativa, fazer com que as leis sejam feitas, né? Então... Mas, Sérgio, muitos servidores, inclusive esse ter sido, né, um objeto de muita conversa, muito diálogo entre os membros da diretoria, reuniões com a categoria, a gente está tendo um turnover, né, uma rotatividade muito grande
ali. Muitos servidores, eles entram na Assembleia, alguns ficam ali só um tempinho até o outro concurso os chamarem, outros nem tomam posse na Assembleia, né? E isso gera um retardo, porque existem prazos legais, não é, para que você possa nomear o segundo, o terceiro e assim por diante. Mas você fugiu um pouco a essa regra. Eu queria saber um pouco de você. Por que que você, ao contrário de muitos, optou pela Assembleia? Eu acabei optando pela Assembleia porque, para mim, fazia muito sentido, e isso é uma questão que é pessoal minha, fez muito sentido eu ter saído da Defensoria e ter ido para a Assembleia, por conta da necessidade de oxigenação, né? Eu já estava acostumado, eu queria ter essa vivência, é uma vivência um pouco distinta de outros órgãos. A Assembleia ela tem uma particularidade que essa questão do trabalho legislativo, da atividade fim, você não tem em outros órgãos que não órgãos legislativos, né? Então você acaba tendo uma outra vivência, um outro conhecimento do funcionamento da administração pública e do poder legislativo em si. Só que, assim como essa rotatividade se observa, nós podemos, se nós formos analisar com mais detalhes, nós vamos ver que os servidores da Assembleia estão saindo para outras casas legislativas também, né? Então, a questão da aptidão ou do trabalho não vai segurar muito a pessoa. Ela eventualmente segura um pouco, mas sempre vai estar procurando por alguma coisa melhor. A Assembleia, eu acredito hoje que ela tenha 2 gargalos importantes. Um deles é a questão do trabalho híbrido, que a casa, infelizmente, até o presente momento não regulamentou. E é uma pena, porque isso daí certamente é um fator que faz com que muitas pessoas não venham. Ele pode já reduzir muito essa não adesão, esse turnover que você falou. Isso daí, inclusive, o próprio RH tem indagado as pessoas. Eu conheço pessoas que trabalham no RH e têm comentado que as pessoas, quando nomeadas, ligam lá para perguntar sobre o trabalho híbrido, gestão de desempenho, e quando descobrem que não tem na Assembleia, sequer acabam mandando documentação, já falam, não tem interesse. E a qualidade de vida, né? Não é só o salário também que a pessoa coloca na balança, né? Com certeza. Eu também tenho colegas que trabalham em tribunais de outras regiões do país e que muitas dessas regiões, inclusive pela temperatura ou por estar em lugares mais distantes, né, acabam oferecendo esse atrativo da pessoa trabalhar onde ela está hoje. E muitas empresas fazem isso. Sim, né? Apesar de nós vermos algumas empresas tentando dar um passo atrás, o que nós observamos é que essas empresas que estão dando esses passos estão perdendo pessoas porque outras empresas oferecem, mantêm, não pretendem voltar, até porque a experiência tem se revelado positiva. Todas as empresas que adotam falam que não, assim, a grande maioria, quando nós analisamos pesquisas ou manchetes a respeito do assunto, nós observamos que as empresas simplesmente falam assim, não, assim, eu reduzi o custo da minha empresa, eu dou qualidade de vida para o meu funcionário, e as pessoas hoje não se interessam só por salário. A pessoa pode ganhar mais. Inclusive, teve casos de pessoas que estavam ganhando menos e decidiram não ir para a Assembleia por conta da ausência do trabalho híbrido. Isso daí chegou ao nosso conhecimento e fez com que nós procurássemos o sindicato e fôssemos falar a respeito desse assunto. Inclusive, é interessante até falar também sobre o estudo do TCU, que apontou que a administração pública... Exatamente. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Redução de 50% dos gastos da máquina pública. Até 50%. Sociedade, né? Porque o trânsito de São Paulo já com certeza ao patamar pré-pandemia. Está horrível, né? E, claro, tem que ter um equilíbrio, né? Mas não vejo como hoje uma sociedade moderna, uma smart city, né? Uma cidade inteligente, ela poder ser desenvolvida sem esse tipo de estratégia. Certamente. Né? Até porque cada vez mais as pessoas vão tendo acesso a veículos também e acaba sendo uma forma de você dividir um pouco, né, essa rotatividade. Muita gente não se adapta, né, ao regime híbrido
Aliás, ao híbrido ou ao teletrabalho. Né? Muita gente não se adapta, prefere ter esse contato, etc. Muitos desenvolvem muito melhor, acho que, a sua atividade estando ali na sua casa, num horário mais apropriado. Muita gente é noturna, né? Muita gente é diurna. Mas a gente conseguiria fazer um equilíbrio, né? Faria um sistema optativo, a pessoa poderia voluntariamente aderir e, obviamente, ela não ficaria todos os dias, ela teria que estar presente de acordo com a rotina do setor que ela está trabalhando. Ou a própria divisão entre interesses dos servidores já poderia gerar esse equilíbrio. Então, claro. Tem gente que quer ficar mais tempo mesmo fora, tem gente que quer ficar mais tempo indo, né? Tem um colega lá na Assembleia que a mulher dele não quer ele em casa. Não quer em casa. Então o que ele faz? Ele é obrigado a ir trabalhar presencialmente. Tem até agora uma propaganda aí, né, de um banco, né? Tá toda hora passando que o cara fica o tempo todo em casa. Então... melhor, né? Muita mãe não quer o filho o tempo todo em casa, etc. Mas, Sérgio, vamos falar. É muito importante, acho que, para o sindicato saber o ponto de vista dos servidores. Né? O sindicato fez uma campanha, uma pesquisa, começou na festa de despedida do ano passado, né? É um momento oportuno, porque vai bastante gente, né? Também fez uma pesquisa online para mapear o interesse dos servidores nos diversos pontos de reivindicação, mas também ouve o servidor, recebe os servidores, mas é importante ter esse feedback e, de fato, aberto a críticas, né, sobre o que pode melhorar, qual que é a visão que você tem, você que está acompanhando ali o sindicato, fica à vontade para falar, porque isso reflete, né, e não só às vezes o que você está falando, o que você pensa, mas o que a categoria também está pensando, né? Seja a voz agora da categoria. Olha, a categoria pensa, e eu falo pela percepção que eu tenho à medida que eu converso com as pessoas. Nós temos uma visão de que a casa precisa, obviamente, prezar pela qualidade de vida, e aí entra essa questão do trabalho híbrido, que é um ponto muito sensível para os servidores que acabaram de ingressar na casa. Existem algumas pautas de reivindicação também que foram apresentadas e que constam da pauta de reivindicações que estão sendo negociadas com a mesa diretora. Eu cito como exemplo o auxílio locomoção. Inclusive, eu até me espantei quando eu cheguei na Assembleia e descobri que não tinha, porque a Assembleia de todos os órgãos do Estado... Aí você já achou que tinha teletrabalho, porque não tem auxílio locomoção, então a pessoa não precisa ser então, você foi duplamente enganado. Olha aí, isso aí dá direito a indenização hein, no PROCON. A gente tem esse cenário em que você não tem o auxílio locomoção e você ainda tem que se locomover todo dia. E a Assembleia, com mais razão, é o órgão que deveria ter, porque está num local de difícil acesso. Você não acessa a Assembleia hoje de metrô, só de metrô, de uma forma rápida. Tem o patinete, você pega o patinete. Mas também você tem um custo. Você tem um custo. Nem sei quanto tá o patinete. Mas... É uma região de difícil acesso, uma região, a gente sabe que a Assembleia está localizada numa região nobre de São Paulo, mas eu digo isso para comparar com outros órgãos que têm o auxílio de locomoção, como a Defensoria, da qual eu provenho, ou o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, enfim, outros órgãos têm, o próprio Tribunal de Contas, né, por que não citar o Tribunal de Contas, tem e suas sedes estão localizadas próximas a estações de metrô. Então, assim, a pessoa vai demorar mais para se deslocar até a Assembleia, não vai ter o auxílio e vai ter que ir todo dia, sendo que esses outros órgãos também, falando sobre o trabalho híbrido, eles também têm trabalho híbrido. Então a Assembleia está, a lanterninha nesse aspecto também do trabalho híbrido, ela também está atrás dos demais órgãos. Mas voltando ao tema da campanha, perfeito. Como que tá? Com relação já tem participação aqui dos nossos espectadores, olha só, tem uma pergunta aqui para você, pedindo para que você compare aí as campanhas salariais na Defensoria e na Assembleia. Você chegava a acompanhar lá na Defensoria o sindicato?
A Defensoria ela não tinha um associação, sindicato, né? é uma associação. dos funcionários. A Defensoria é um Você órgão mandar um abraço recente. aqui Vou mandar um abraço aqui pra Mari. pra Mari, né? pro Guiral, que Guiral. são grandes parceiros de guerra aí. A gente dialogou muito ao longo desses anos aí. Sempre na Assembleia. Estão sempre na Assembleia, inclusive logo devem voltar as cruzadas lá prol do reajuste, que é justo, né? Muito justo para todo servidor público. A Defensoria é um órgão recente, né? Então nós tivemos... a Defensoria foi criada em 2006, eu entrei na Defensoria no ano de 2014. Logo depois de 2014, nós passamos por uma crise, e essa crise, evidentemente, acabou afetando a Defensoria. Nós ficamos por alguns anos sem reajuste lá. Então, a Assembleia, nesse aspecto, ela acabou tendo reajuste sempre ao longo dos anos. As campanhas da Defensoria têm sido muito frutíferas, porque os deputados estão muito sensíveis ao trabalho da Defensoria Pública, é um trabalho importante. A Defensoria também sofreu com uma evasão muito de servidores. Muitos servidores, assim que a Defensoria foi criada, ela perdeu muito servidor para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, né? Tribunal de Contas. Então, muita gente saiu. Outras defensorias. Outras defensorias. Muita gente saiu, então havia essa necessidade, né? Porque o trabalho não estava sendo desempenhado, a Defensoria não conseguia avançar. Então, essa visão eles conseguiram passar e, assim, na Defensoria nós tivemos grandes conquistas. Lá as campanhas estão sendo profícuas, pelo que eu tenho acompanhado. Desde que eu saí eu não sei mais como que estão as negociações, mas o que eu posso dizer é que, assim, é uma categoria que tem estado unida lá e que tem conseguido grandes conquistas. A Assembleia, eu acredito que também está, assim, é difícil a gente dizer qual que está em melhor situação aí, né, em termos de negociação, né, mas, assim, a Assembleia, ela, evidentemente, a gente não, já tem muitos anos, né, inclusive a nossa Assembleia é quase bicentenária, né, uma outra estrutura. A Defensoria ela também tem, o orçamento dela precisa pensar em expansão. Ela tem uma meta para se expandir. A Assembleia não vai expandir, a Assembleia ela vai continuar ali do jeito que ela está. Então, assim, em termos de não dá pra fazer uma comparação tão precisa. Um é centralizado, outro é descentralizado. Exatamente. Cada um tem uma particularidade, passou por um momento diferente. Então, assim, o que eu tiro disso de toda essa situação, de tudo o que nós estamos discutindo aqui, de tudo que eu vivi, o que eu posso dizer é que só consegue categoria unida. Se a categoria estiver unida, e isso inclusive representa a essência do sindicalismo, né? E nesse sentido, o Sindalesp ele tem prezado ultimamente por uma negociação que leva em consideração essa característica que o servidor da Assembleia tem de estar ali perto do empregador, do administrador. Né? Então, se você está muito perto do administrador, diferentemente da Defensoria, né, você tem que adotar um tipo de canal de reivindicação que tente, em primeiro lugar, aproximar para o diálogo. Exatamente. Né? E não bater, criticar, etc. Né? Lógico que para tudo existe limite e equilíbrio, né? E se, de certa forma, o sindicato, a categoria for atacada ou for desprezada, é obrigação do sindicato atuar. Né? Mas o que tem acontecido nos últimos anos é realmente uma ponte de diálogo. Nem sempre se consegue tudo que se pede, mas tem avançado muito. E eu acho que a Defensoria Pública ela trabalha da mesma forma. Sim. Acho que você pode certamente confirmar isso. Com certeza. Eles certamente estão nessa premissa, é a premissa correta, é a premissa do diálogo sempre, o diálogo com os parlamentares, né, o diálogo com a administração, porque o enfrentamento ele é um recurso, é a última ratio, né, seria o último recurso a ser adotado, se algo que realmente, como você disse, foge ao equilíbrio, né? Algo que é desarrazoado, né? E a gente tem que lançar mão eventualmente, mas isso pode ser excepcional e anormal, né? Então, Sérgio, a gente precisa já terminar o nosso vídeo. Quer deixar alguma... Sim, claro. Para nós finalizarmos, eu acredito que nós temos aí em vista,
uma reestruturação, que eu acho que vai ser muito importante para nós permitirmos que a Assembleia se torne atrativa. É algo que todos os que estão na casa e quem evidentemente for entrar vai estar olhando com olhos bem atentos, porque faz muito sentido e precisa... você participa do grupo de trabalho criado pelo sindicato para estudar, né, uma proposta. Certamente, e espero poder contribuir, certamente estou aberto aí a receber as demandas do que o pessoal tem pontuado, inclusive já levei algumas, né, sobre o descongelamento da progressão durante o estágio probatório, que eu acho que é uma pauta que é sensível para os novos. Sim, você fica travado ali naquele nível 1, para depois que você sair, você saltar direto para o nível 4, ou seja, o nível 2 e o nível 3, ele está lá na tabela, você nem passa por ele. Sim. Inclusive nós pedimos, até conversei com o Felipe, nós levamos também à mesa de negociação que esse valor seja pago. Ao final, quando houver a confirmação da carreira, essa diferença do que não foi recebido, inclusive porque já tem alguns colegas que estão quase já confirmando na carreira. Estão quase adquirindo a estabilidade, alguns saltar do nível 1 para o nível 4, e aí se implementado essa progressão, durante o estágio probatório, essas pessoas não vão ter passado. Então, é justo que elas recebam também saindo do estágio probatório. Eu acredito que é isso, né? Nós temos boas perspectivas, vamos continuar no diálogo aí, esperamos ansiosamente, aproveitando já, inclusive, ponto que muita gente tem achado que, tem pontuado que está demorando um pouco, só que nós temos uma pauta longa de reivindicações, né? E às vezes é melhor demorar um pouco mais para conseguirmos mais a corrermos e deixar coisas para trás. Então, às vezes lembrando que é retroativo. Né? Sim, sim. Então, na base, então a gente busca sempre... Sim, os reajustes que a mesa tem concedido tem vindo retroativos a 1º de março com a nossa data base, então vindo em junho, julho, quando houver pagamento, haverá esse pagamento aí de forma retroativa. Então, Sérgio, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite, ter comparecido, ter trazido essa sua visão, né? A sua visão aí de um servidor extremamente qualificado. Importante ter um engenheiro no grupo de trabalho para fazer o cálculo daquelas tabelas, né? Importantíssimo. Nem sabia que você era engenheiro, então nós temos aí um servidor duplamente qualificado. E nos encontramos aqui no próximo vídeo para abordarmos ainda outros temas da campanha salarial do Sindalesp 2025-2026. Até lá!